Olá, mais uma vez estamos aqui para trazer para você uma palavra no livro de Salmos, hoje Salmo de número 22. Como o Salmo é bem extenso, eu estarei lendo e à medida que vou lendo, vou explicando para você a palavra. Sofrimento e vitória do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Você deve ter percebido aí a semelhança dessa pergunta com a pergunta que Cristo fez na cruz. Ali ele disse exatamente isso. Deus meu, por que me desamparaste? Muita gente acha que nós não podemos perguntar, questionar, dizer, Senhor, por que isso está acontecendo? Mas o próprio Cristo mostra que nós podemos sim. Deus é capaz de lidar com as nossas dúvidas. Ele, aliás, quer que você expresse para Ele o que você está sentindo. Então, quando você está vivendo uma situação, como a descrita aqui neste salmo, uma situação de intenso sofrimento, você não sabe o que fazer, você pode perguntar a Deus, Deus, por quê? Porque parece que eu estou desamparado? Porque parece que as minhas orações não são ouvidas? Quantas vezes nós lemos salmos que falam sobre isso? Isso é um desabafo diante do Senhor que pode responder sua oração. Aqui, o salmista Davi descreve da seguinte forma. Nós não temos o contexto desse salmo, mas sabemos que Davi, como poucos homens, sofreu uma perseguição extremamente intensa. Ora de povos inimigos, ora de Saul, ora da própria casa por parte de seu filho Absalão. Diz assim, Deus meu, clamo de dia, não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Você já experimentou isso? Contudo, eu sei que o Senhor é santo, entronizado entre os louvores de Israel. Temos prova disso. Davi diz isso aqui, nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e foram confundidos. Perceba que ao desabafar, Davi vai recobrando e relembrando quantas vezes o Senhor agiu na história em favor do seu povo. E Davi diz, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Perceba que Davi aqui descreve o escárnio, provavelmente dos povos que não conheciam a Deus, dizendo, olha, você não é nada, você não confiou no Senhor, que Ele te livre, que Ele te livre. E aqui, Davi reconhece que ele está numa situação onde ele se sente um ser incapaz. Ele se descreve aqui como sendo um verme, né? Ele se descreve aqui como sendo um homem de quem as pessoas abusam, desprezam. Diz o texto, a ti me entreguei, versículo 9, contudo tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Davi reconhece que o fato dele ter nascido é porque o próprio Deus tem um propósito. E ele pede, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. E aqui ele usa um cenário, né? Havia fortes touros, de Baçã, eram animais lendários por sua força e fúria, e aqui Davi descreve dizendo que muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca.
assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Você pode perceber aqui que este salmo ele é completamente messiânico. Fala sobre o sofrimento de Cristo. Fala também do sofrimento de Davi. Davi descrevendo o seu sofrimento. Depois nós percebemos que esse sofrimento é vivido pelo próprio Cristo de maneira muito mais intensa. Porque Davi aqui estava usando uma figura de linguagem, uma metáfora, dizendo que o seu coração se derretia, que ele deitava ao pó, que as mãos o traspassaram, que deitaram sorte sobre as suas vestes. Tudo isso é uma linguagem figurada de Davi, mas ao mesmo tempo é uma linguagem profética, porque aponta para Jesus. O que Davi falava de maneira metafórica, Jesus experimentou literalmente. Jesus, de fato, passou por uma agonia extrema. Nós podemos perceber que Jesus chega a suar gotas de sangue em meio àquela angústia que ele estava naquele momento. Ele é transpassado pelos homens, a sorte é deitada sobre as suas vestes. Davi experimentou isso, o sofrimento, descreve de maneira metafórica, Jesus experimentou literalmente. É por isso que eu e você podemos perguntar para Deus em momentos de sofrimento: por que, Senhor? E lembrar, o Senhor tantas vezes socorreu o teu povo, não me desampare agora. Eu sei que eu sou pecador, como Davi está dizendo, mas estão aí os touros, os homens, estão aí todas as coisas que são contra mim. Tem misericórdia de mim. Por que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso porque eu tenho alguém que experimentou o que é sofrer. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Pelo contrário, nós podemos nos achegar a ele, porque em tudo ele foi tentado e não pecou. Esse é Jesus. Eu posso me achegar, eu posso levar os meus questionamentos, meu medo, a minha dúvida, e ter a certeza que ele vai me atender. Davi continua dizendo: Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres do búfalo. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o. Vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou e nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Assim o Senhor faz. De ti vem o meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois o Senhor é o reino, é ele quem governa todas as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Quantas vezes nós passamos por situações assim? Situação que a gente não sabe mesmo como resolver, como agir. Nos sentimos cercados, sentimos como se o coração derretesse de medo, angústia, tristeza, a boca seca, deitamos no pó como se estivéssemos prontos para sermos abatidos. E de repente vem Deus e nos surpreende. É assim que ele faz. A certeza que nós podemos ter em relação a essa porção das Escrituras é de que eu posso levar os meus questionamentos e o meu medo até Deus.
Eu devo trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor que se renovam sobre o seu povo, na história de todo o povo dele, né? E também na história pessoal de cada um. Deus, eu tenho certeza que já te ajudou diversas vezes. E muito mais, você pode confiar no Senhor em todo tempo, sabendo que do Senhor vem a salvação. Assim como Ele nos entregou o seu Filho que sofreu por nós, mas o próprio Pai o ressuscitou dos mortos, assim também nós, que reinamos com Cristo aqui na face da terra, podemos até ser cercados, mas devemos lembrar que nós em Cristo já somos mais que vencedores. Podemos ter essa certeza da vitória. E em nome dessa certeza, podemos levar tudo isso ao Pai, sabendo que Ele ouvirá a nossa oração. E aqueles que esperam no Senhor, pode ter certeza, não sofrerão vexame. Deus os surpreenderá com a sua graça e misericórdia. E todos verão o que o Senhor fez por sua vida. Deus abençoe ricamente.